Oi, você poderia me dizer qual é o papel do professor? Para mim, o professor ele tem um papel muito importante, principalmente na minha vida, porque ele me ajudou a expandir o meu pensamento crítico e a questionar o capitalismo e as suas ações, principalmente na educação e na sociedade no geral. Nós sabemos que as mudanças sociais são rápidas e o professor faz parte desse processo de mudança da sociedade. Isso pra mim, não sei. Eu acho assim que a importância do professor na minha vida é assim, na área que eu escolhi é muito importante, porque como eu sou na área da saúde, qualquer coisa que eu errar, qualquer coisinha que eu errar, eu posso matar alguém, velho. Então assim, se eu não aprender, se eu não prestar atenção, se o professor não ensinar direito, eu não vou fazer direito. Então, por esse motivo, Dave vai apresentar uma visão defendida por Peterson acerca do papel do professor e do aluno na sala de aula. A educação não é uma coisa tão simples, não é tão linear. Tanto professores quanto alunos são participantes ativos do processo de aprendizagem. E tanto selecionam, tanto o professor quanto o aluno aprende. Professor. Papel do professor em minha vida. A todo momento eu amo meu trabalho, amo o que faço, tenho memórias afetivas, trato bem do meu aluno, cuido, são meus filhos, eu cuido deles mesmo e acho muito importante aquele momento em que você faz a troca da experiência e você vê que aquela criança crescer pedagogicamente, crescer emocionalmente, crescer na vida. Vou levar ao longo da minha vida experiências. E a diversidade de papéis que tem o professor? Isso pode ser defendido por cada visão individual de cada pessoa. Cada resposta depende da visão ideológica que cada um tem. Ou seja, faz parte do imaginário coletivo qual é o papel do professor na sociedade. O professor tem um papel muito importante na minha vida, porque a maioria dos professores que eu tenho convívio tem uma forma de inspiração pra mim. Sempre que eu não penso em desistir, um professor chega em mim, conversa e me faz trocar ideia, me faz rever a ideia. Mas basicamente, o papel do professor, de modo geral, é integrar os alunos. Para mim foi de fundamental importância ter meus alunos da educação infantil até o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e o EJA. Então, assim, no EJA foi que eu vi, assim, a necessidade, sabe, daqueles adultos que trabalhavam e que à noite estava ali, sabe, dependendo de uma palavra, dependendo de um apoio do professor, e isso para mim era uma responsabilidade muito grande e ao mesmo tempo eu me sentia assim uma peça fundamental na vida daqueles meninos. Uma noção de que o aluno ele deve ser mais independente na sala de aula, mas isso implica que o professor ele deve se abster totalmente da sala de aula? Claro que não. O foco principal da missão pedagógica é o professor. O papel do professor é conduzir, é levar o seu aluno, é mostrar um caminho positivo na vida dele. Porque o aluno, ele é um ser que merece uma grande atenção. Às vezes ele chega triste, você não sabe por quê, reclama, briga muito e ele volta decepcionado. Então é necessário esse abandono da noção de que o professor ele tem um único dever de transmitir o saber. A palavra transmissão é um pouco estranha e soa de uma forma estranha. Educar é impregnar de sentido a nossa vida. E o educador, ele é o agente de sentido. Ou seja, ele é um mediador e não um transferidor. Contagio. Eu quero que meu aluno volte no outro dia com vontade de quero mais, com vontade de aprender mais. E para isso, não tem segredo. Usa a sua didática. Você já ouviu a frase, tudo é culpa do professor? Normalmente essa frase vem de professores em que insistem em se colocarem em um pedestal em que é o dono do saber, o dono do aprendizado, o mártir do conhecimento. E não é assim que funciona. Porque, por exemplo, se o aluno chegar e não aprender o conteúdo que você aplicou, então logo você
errou em aplicá-lo? Os professores são bem importantes, porque quando eu tenho dificuldades, eles me ajudam. Então é preciso esse abandono desse lugar de mártir do saber. E assim, ter um diálogo com seus alunos e uma troca. E eu fazia porque eu gostava, sabe? Eu gostava de não era transmitir só os conhecimentos, mas de viver com aquele ser, com aquela pessoa que dependia não só de ser instruído na parte gramatical, na matemática, nas ciências, mas não, dependia de mim. Eu tinha que colocar um tijolinho naquela construção daquele ser. O professor de verdade é apaixonado pela criação do conhecimento. Logo, ele é um mediador. Papel do professor na minha vida. Faça você também o seu papel. Ajuda teu aluno no caminho que ele deve andar. Cheiro pra vocês.